Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos de novo aprender mais um pouquinho de matemática? Eu sou a professora Thaís e a gente vai continuar conversando sobre frações equivalentes. Na aula de hoje, nós vamos retomar o RA da página 116 e vamos preencher a ficha das páginas 61 e 62. Então, vamos ver o que diz esse RA. A receita diz que para 4 pessoas preciso utilizar 2 colheres de sal e 4 copos de água. Mas preciso preparar a receita para 8 pessoas. Para não alterar a receita, vou usar 4 colheres de sal e 8 copos de água. A razão entre a quantidade de colheres de sal e a quantidade de copos de água pode ser representada por uma fração. Como o cozinheiro queria manter a mesma razão entre os ingredientes para manter o mesmo sabor, ele dobrou a quantidade de sal e de água na mesma proporção. Ele obteve frações equivalentes. Amanhã farei a mesma receita para 12 pessoas. Ajude o cozinheiro a descobrir quanto de cada ingrediente precisa utilizar. Então, vocês viram aí que a gente pode representar a razão entre quantidades usando frações, e no exemplo nós vimos que a fração 2/4 representa a mesma razão que a fração 4/8. Nós já resolvemos alguns exercícios a respeito disso, então aí a gente teve uma retomada do que a gente já aprendeu. Vamos agora preencher a ficha de atividades da página 61. Aqui nós também vamos falar de razões entre quantidades ou frações. Vamos perceber que as razões e as frações estão bastante relacionadas. Exercício 1. A professora deu 15 barras de chocolate para os alunos dividirem. 8 meninas repartiram 6 barras igualmente entre si e 12 meninos repartiram 9 barras igualmente entre si. Veja a conclusão do Carlos e da Fernanda. Cada garota ganhou mais chocolate, pois havia menos garotas para dividir. De certa forma, sim. Se você vai dividir entre menos gente, cada pessoa pode ganhar uma parte maior. Mas o argumento do Carlos também tem sua razão. Cada garoto ganhou mais chocolate, pois havia mais chocolate para dividir. Quando você tem uma quantidade maior e você vai dividir, você pode ser que as pessoas ganhem quantidades maiores. Vamos desenhar essa situação para ver a que conclusão nós vamos chegar? Então, eram 15 barras de chocolate, tá? Vamos desenhar aqui 15 barras de chocolate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vejam, eu estou desenhando todas as barras do mesmo tamanho para que a gente possa compreender o que aconteceu ao dividir entre os meninos e entre as meninas, tá? Vejam que quando a gente fala em divisão em partes iguais, a gente considera que o inteiro que a gente está dividindo também tem o mesmo tamanho. Então aqui eu estou fazendo os inteiros o melhor que eu posso. Quando vocês forem fazer esse tipo de desenho, vocês podem inclusive usar uma régua para garantir que todos os inteiros são do mesmo tamanho e que a divisão em partes iguais realmente tem partes iguais. Aqui eu já tenho 8 e o total são 15. Então eu vou desenhar mais 7 aqui para ter as 15 barras que foram divididas. Aqui do lado de cá eu vou tentar também fazer do mesmo tamanho
para que a gente possa comparar visualmente o que acontece nessa divisão. Veja que o número de meninas e o número de meninos é diferente. Então, na hora que a gente for fazer a divisão, o número de divisões que a gente vai fazer também não vai ser igual. Mas a gente pode, pelo tamanho dos pedaços, comparar qual que representa a maior quantidade. Então, a professora deu 15 barras de chocolate, então aqui 8 meninas repartiram 6 barras igualmente entre si. Então, eu vou pegar 6 barras aqui, ó, eu vou pegar essas aqui de cima e vão ser as das meninas, tá? E essas 6 barras foram divididas entre 8 meninas. Então eu vou fazer o seguinte, cada barra eu vou dividir em 8 pedaços e daí cada menina recebe um pedaço de cada barra. Então, eu vou dividir cada barra em 8 pedaços. As barras das meninas, então, foram divididas em 8 pedaços cada uma. E eu posso dizer assim, se cada barra foi dividida em 8 pedaços, eu posso dar um pedacinho de cada barra para cada menina. Assim, cada menina vai receber 6 desses pedacinhos. Então, aqui eu tenho 6 barras, cada uma dividida em 8 pedaços. E vamos dizer que eu, por exemplo, uma das meninas que estava na divisão era a Fernanda. A Fernanda pegou um pedaço de cada barrinha. Tá? Mas a gente não precisa fazer assim. A gente podia ter dividido todas e colocar todas as barrinhas um prato, com todos os pedaços em um prato, e daí cada menina vai pegar 6. É outro jeito. Então, em vez de ter 6 separados, dá para pegar 6 de uma mesma barra. Então, vejam, cada menina da turma pegou 6 pedaços de uma barrinha dividida em 8. Então, nós podemos representar o que cada menina recebeu pela fração 6/8. Isso aqui, veja, será que eu precisava ter feito todos esses desenhos? Olha aqui, ó. 8 meninas repartiram 6 barras. Cada menina recebeu 6/8, tá? E os meninos? Os meninos eram 12 meninos e repartiram 9 barras entre si. Então, vamos pensar que cada barra foi dividida em 12 pedaços. Eu não vou fazer a divisão em todas, mas a gente vai pensar do mesmo jeito, ó. Eu pego uma barra, divido em 12 pedaços, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cada menino pega um pedacinho de cada barra. Como nós temos 9 barras, na verdade eu não precisava pegar de barras diferentes. Eu posso dizer que o Carlos pegou os 9 pedacinhos que ele tem direito já na primeira barra, por exemplo. E aí, visualmente, quem parece que pegou mais chocolate? Vamos ver aqui que cada menino recebeu 9, 12 avos, tá? Vamos comparar as frações 6/8 e 9 12avos. A fração 6/8 pode ser escrita como uma fração equivalente. Eu vou dividir, só que eu vou dividir para o lado de cá, tá? Vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, o 2. Assim eu consigo a fração 3/4,
que é equivalente a 6/8, tá? Aqui, a fração 9/12, eu também posso fazer uma divisão. Os dois números podem ser divididos por 3. Assim, eu vou obter a fração 3/4, que é equivalente a 9/12. Vejam que legal. Apesar de ter sido dividido de maneiras diferentes, tanto os meninos como as meninas, cada um recebeu a mesma fração de uma barra de chocolate. Na verdade, eles receberam 3/4 da barra. Então, eles receberam as mesmas quantidades. Nós vimos duas maneiras de entender isso. Por meio dos desenhos, tá? E por meio de frações equivalentes. Então, as conclusões, vamos para a primeira pergunta. As conclusões deles estão corretas? Não estão corretas. Por quê? Havia menos garotas para dividir as barras de chocolate, mas também havia menos barras de chocolate. Então, a quantidade que as meninas receberam foi igual à quantidade dos meninos. Os meninos ganharam mais chocolate, ganharam mais barras, mas também eles eram em maior número. Então, quando foi dividido, aconteceu que os meninos e as meninas ficaram com a mesma quantidade. Isso porque as frações 6/8 e 9/12 são frações equivalentes, tá? Para descobrir que elas eram frações equivalentes, a gente encontrou outras frações que são equivalentes a elas. E aí, para responder a letra B, quem ganhou mais chocolate? Os meninos ou as meninas? A resposta é: os meninos e as meninas ganharam a mesma quantidade de chocolate. Por quê? Justifique sua resposta. Porque cada um recebeu a mesma fração de uma barra, tanto os meninos como as meninas. Vamos para a segunda página dessa ficha. Seu João está colocando azulejos em uma parede. Os azulejos abaixo representam 1/3 da parede. Complete o desenho com os azulejos que faltam para finalizar o trabalho. E aí? Aqueles 5 azulejos que tem ali representam 1/3, tá? 1/3 da parede. De que maneiras a gente pode completar ali para saber qual é o tamanho da parede inteira? Se 1/3 são 5 azulejos, vou desenhar aqui os 5 azulejos. Isso aqui representa 1/3, tá? Se eu quero uma parede inteira, eu preciso de mais 1/3 e mais 1/3, porque isso aqui é a parede toda dividida em 3 partes. Então, eu vou pôr aqui a segunda parte, igual à primeira, porque as frações representam divisão em partes iguais. E a terceira parte. Aí eu sabia que isso aqui era 1/3, com mais 1/3 e mais 1/3, eu tenho 3/3. 3/3 é 1 inteiro, tá? Agora, então a parede inteira tem 15 azulejos. Vocês podem completar o desenho do jeito que vocês quiserem, de forma que o desenho final fique com 15 azulejos. Vocês vão ter que desenhar mais 10 aqui. Exercício 3. Pedro reservou 3/4 do seu salário para comprar um presente para sua mãe e sobraram 240. De quanto era o salário do Pedro? Vamos fazer um desenho representando todo o salário do Pedro. Eu vou desenhar aqui como se fosse um quadrado. Esse é o salário do Pedro.
Ele disse que reservou 3/4 do salário para comprar um presente para a mãe. Então, essa parte do salário igual a essa parte, igual a essa parte. Ele vai gastar tudo isso para comprar o presente da mãe. E sobraram 240. Vejam que, como foi dividido em partes iguais, a gente sabe que, então aqui também tem 240, aqui também tem 240 e aqui também tem 240. Assim, o salário do Pedro é 240 vezes 4. Fazendo essa operação, nós descobrimos que o salário do Pedro é R$960. Dividindo R$960 em 4 partes iguais, a gente encontra 240. E se a gente quiser saber quanto que o Pedro reservou para comprar o presente para a mãe, basta pegar 3 partes de 240. Mas a pergunta não era essa, a pergunta era de quanto era o salário. Último exercício, Anne estava contando sua coleção de bolinhas de gude. 2/5 das bolinhas estão representadas abaixo. Quantas bolinhas Anne tem ao todo? Aí aqui está representados 2/5, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E daí? Vamos descobrir quanto que é 1/5. Se 2/5 são 8 bolinhas, 1/5 é a metade. Então 1/5 são 4 bolinhas. E o total? O todo, a quantidade. Se está dividido em 5 partes, eu preciso juntar 5 partes para fazer o todo. 5 vezes 4 bolinhas são 20 bolinhas. Então, a coleção de bolinhas da Anne contém 20 bolinhas, porque são 5 vezes 4 bolinhas. Como tarefa de casa, vocês vão fazer a ficha de atividades das páginas 63, que é essa aqui, e página 64, que é essa aqui. Então fica aí, atividade de casa, resolução da ficha das páginas 63 e 64. Até a próxima aula, pessoal, e um abraço a todos.